quinta-feira passada, o Rodrigo ministrou sobre graça. E eu já tinha uma instrução para ministrar sobre esse assunto. E quando ele abriu o Evangelho de João, no capítulo 1, antes mesmo dele ler o versículo que falava sobre a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio em Cristo Jesus, eu falei para o pastor, ele vai falar sobre graça. Dito e feito, ele falou sobre graça. Queridos, isso é um maravilhoso sinal. Isso é sinal que o Espírito Santo está nos inspirando, que não é nada da nossa cabeça, que não é nada de invenção humana, mas é o Espírito que está no governo dessa igreja, amém, queridos? E eu vou falar também sobre graça, mas, amado, assim como Deus é uma fonte inesgotável, e por mais que a gente fique aqui dia após dia falando sobre graça, esse assunto não vai se esgotar. Porque graça é algo inesgotável, porque faz parte do atributo de Deus, do caráter de Deus. E se Deus é um Deus inesgotável, os seus atributos, meu amado, também são inesgotáveis. Então a gente vai trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre graça, mas talvez sobre um aspecto da graça que que não é comum, não é se falar no meio da igreja, no meio do povo. E antes eu queria fazer uma alusão a você, que foi algo que Deus colocou no meu coração. Ele me trouxe a lembrança de algo. Ele compartilhou comigo, eu tinha um Jeep na minha juventude. E eu amava o meu Jeep. Porém, eu não tinha tantos recursos assim. Meu marido detestava o meu Jeep. Né? Não sei. Ele dizia que eu cheirava óleo diesel. Eu rasgava todas as minhas saias subindo no Jeep. Pensa, eu chegava no fórum, toda de taie, linda, de escarpão, meia fina, e descia eu do Jeep. Realmente, amados, mas eu amava o meu Jeep. Mas o meu Jeep, eu não tinha tantos recursos assim naquela época, e o meu Jeep vivia enguiçando de bateria. Eu não tinha como comprar uma bateria nova, e eu andava com uma bateria já bem usada. E, queridos, de vez por outra, o Jeep enguiçava, e eu tinha que ligar para alguém me socorrer. E eu não sei se você sabe, acredito que os homens devem saber, mas existe um recurso para quando a bateria está fraca, que se chama chupeta. Quantos conhecem, não é? A famosa chupeta. São 2 fiozinhos que pega a bateria de um carro e pluga ali na bateria que está descarregada, né? Um jacarezinho assim, né? Uma boca de jacaré. E aí você dá uma carga na bateria e ela vai funcionar mais algum tempo. E Deus vai falar para você essa noite o seguinte: você não precisa viver de chupeta. Você não precisa viver enfraquecido e aí de vez em quando você toma uma carga e anda mais um pouco, anda mais 1 quilômetro e enfraquece de novo. E aí você vem na igreja, toma mais uma carga e anda mais um pouco e enfraquece de novo. Não, amado, você já ganhou uma bateria nova. Ela já está dentro de você. O poder de Deus já está dentro de você. Você não precisa mais andar de chupeta. E essa noite eu creio que revelação vai chegar para que você possa usufruir dessa graça que já está disponível. E a graça, ela tem muitas facetas, não é? E algumas a gente vai tratar essa noite. E para começar a caminhar com você essa noite, a gente vai ler alguns versículos. E eu queria que você abrisse, por gentileza, lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio no capítulo 6. Fala algo bem interessante, que eu quero ler com você. Você sabe que o Velho Testamento é uma sombra daquilo que se manifestou no Novo Testamento, não é assim? E aqui, amado, tem uma sombra do que era a graça que iria se manifestar em Cristo Jesus. Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 3, diz o seguinte: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amado, e ele começa a falar sobre o caráter de Deus. E quando chega no versículo 10, ele diz o seguinte:
Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres te fartareis. Amados, isso é uma sombra do que é a graça. Não foi nada por conta do povo, nada que o povo pudesse fazer. Sabe que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Não era por nada que o povo pudesse fazer, mas era porque Deus queria abençoar, porque Deus queria fazer. Isso é uma sombra da graça. E a gente fala muito dessa graça salvadora, da graça que se manifestou a todos os homens. Tito fala sobre isso. Muitos versículos falam sobre isso. Eu gosto de um Salmos que fala o seguinte, eu vou ler para você, você não precisa abrir. Esse salmo também saltou no meu coração hoje. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me aos pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amado, o Senhor nos tirou de um lamaçal. Tem uma versão que fala de um charque de lodo. Ele nos tirou de um lugar de pecado. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 2, que eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos alcançou e a graça nos tirou desse lugar. Nós cremos nisso e a graça nos tirou. Que maravilha, a graça salvadora. Amado, isso é bom demais, isso nos alegra, isso nos anima, isso é fundamental para o nosso futuro, não é? Porque se nós ficássemos naquele lugar de lama, de lodo, de separação de Deus, o nosso futuro também seria separado da graça de Deus, do trono da glória de Deus. Mas Ele, amado, Ele nos amou e Ele enviou a Cristo e nos tirou daquele lamaçal e nos colocou em pé sobre a rocha, sobre Cristo, e nos deu uma nova vida, uma vida cheia de boas promessas, uma vida cheia de novidades, uma boa vida. A graça fez isso, não foi por minha causa, nem por sua causa, por nada que nós podíamos fazer, porque nós não podíamos fazer absolutamente nada, mas Ele fez. Não edificamos a casa, mas Ele edificou, não enchemos a casa, mas Ele encheu. Não plantamos, mas colhemos, porque Ele nos deu. Amado, isso é graça. E se a gente só falasse sobre isso, a gente já poderia ir embora para casa muito feliz. Porque nós não estamos misturados aquilo que não vai dar certo. Nós fomos retirados desse lugar e transportados para um lugar onde tudo pode dar certo. Amém, queridos? E aí eu quero que você abra lá em Hebreus, para a gente começar a caminhar essa noite. Lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Eu estou muito animada. Você está animado? Amém. Amada, eu estou animada demais com essa graça. Porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Ô, glória! Hebreus, no capítulo 4. Eu vou pensar algumas coisas dessa passagem. O Senhor, Ele inspirou aqui o escritor aos hebreus, a esse povo, acerca de algo que aconteceu lá atrás, naquele povo lá de Deuteronômio que nós lemos. Algo, amados, que eles desperdiçaram. Diga comigo, eu não vou desperdiçar. Você não vai desperdiçar. Eles desperdiçaram. E Hebreus, no capítulo 4, o escritor vem falando exatamente sobre isso. No versículo 2, diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Você não acha que isso que nós lemos lá em Deuteronômios, não era uma boa notícia? Era uma boa notícia. Olha, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra que tem suprimento, uma terra que você não plantou, mas quando você chegar, vai estar lá. Casas que você não encheu, mas que quando você chegar nessa terra, vai estar lá. Amado, era uma excelente notícia.
Por que eles não usufruíram disso? O escritor, ele continua dizendo, e ele nos explica, por que aquele povo não usufruiu dessas boas notícias. Ele diz o seguinte: boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles não misturaram fé naquilo que eles estavam ouvindo. Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Será? Cadê a Lê? A Lê não está aí não, né? Mas será? Né? É porque a tia Lê fala assim. Mas será? Vou levar vocês para um lugar onde vocês não plantaram, mas vai ter fruto lá para vocês colherem. Mas será? Não era melhor a gente ter ficado lá no Egito, não? Mas será? Não, vai ser desse jeito. Eles não misturaram fé nas promessas que eles estavam ouvindo. E aí, meus amados, quando chega no versículo 6, o texto é longo, a gente não vai ver, diz o seguinte: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, falando sobre o descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram. Então, eles não entraram nessa terra, nesse descanso, eles não usufruíram dessas boas novas, dessas boas notícias, porque eles não creram, e porque não creram, desobedeceram. E aí o escritor, ele vem falando sobre um tempo de juízo, e ele vem falando que a palavra, ela é poderosa, ela é afiada, e ela que vai discernir os corações no dia do juízo, é a palavra que vai fazer todo o juízo naquele grande dia. E ele vem falando sobre isso, e quando chega no versículo 14, é aí que nós queremos chegar, começa a falar algo glorioso, diz: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados, nós nessa única passagem, nós podemos entender duas facetas da graça. A primeira faceta da graça, a graça salvadora, a graça que nos alcançou e que é essa que nós ouvimos bem, não é? Você ouve bem, favor imerecido, prêmio, coisas semelhantes a essa a respeito da graça, perdão, salvação, e tudo isso é graça. E quando o escritor fala acerca de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e que ele foi tentado, você sabe que ele foi tentado, ele se esvaziou da sua glória, ele veio na terra como homem, porque precisava ser assim, ele precisava passar pelas paixões que nós passamos, ele precisava ser tentado como nós somos tentados, porque senão ele não seria o substituto perfeito, e ele precisava ser o substituto perfeito, ele precisava sentir na pele aquilo que eu e você sentimos, para que ele pudesse vencer isso e sinalizar para a nossa vida: vocês também podem. E você sabe a história lá do deserto, onde ele foi tentado pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida, o tripé do pecado, que até hoje nós somos tentados pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. Então ele passou por tudo isso, e a Bíblia diz, e porque ele passou, e porque ele venceu, não venceu porque ele era Deus, mas ele venceu porque ele contava com a graça. Porque se ele tivesse vencido somente porque ele era Deus, lá no Getsemane ele não teria feito aquela oração que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Amado, se ele tivesse sofrido como Deus, ele não teria feito aquela oração porque não ia precisar. Ele só fez aquela oração porque ele estava penando como um homem que não queria se separar de Deus. Ele estava penando na sua carne, a sua carne estava gritando, a sua alma estava gritando, e por isso ele fez aquela oração. Precisava ser assim para que ele nos substituísse de forma perfeita. E a Bíblia diz que hoje ele está sentado à destra de Deus.
E sabe o que Ele faz pela minha vida e pela sua vida? Quando você é tentado, Ele diz: Pai, eu já fui tentado nisso. E eu vou te dizer, eles precisam da nossa intercessão. Pai, eu já fui tentado nisso também. E deixa eu te dizer, Pai, sozinho eles não conseguem. Eu estou aqui para interceder. A palavra diz, nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Amado, a graça, ela nos tirou desse lugar de lama, de lamaçal, nos trouxe para perto de Deus, trouxe a condição de filhos novamente, resgatou o nosso atestado de filho, não é? A graça fez isso, isso é maravilhoso. O que nós não podemos cair nas extremidades da graça, por assim dizer. Nós não podemos cair nem em um extremo de legalismo, o que muitos estão caindo hoje. Muitos estão vivendo no legalismo. Muitos estão acreditando que Jesus me salvou, mas eu preciso fazer isso. Não é mais de adição, mais de soma. Só o sacrifício de Cristo não basta. Eu preciso subir a escadaria. Eu preciso me sacrificar nisso. Eu preciso fazer aquilo outro. Somando coisas à salvação. Mas Jesus veio e Ele nos salvou e ponto. Não precisa de mais. É isso? É só isso? É simples assim? É simples assim, porque não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Ele. Amém? É simples assim. A gente não precisa somar nada à graça. A gente não precisa somar nada à salvação. A salvação veio através de Cristo Jesus. E nós cremos nisso. E pela fé nós recebemos essa graça. E essa graça nos salvou. E ponto final. E a gente não vai cair no legalismo, meus amados, de viver uma vida cheia de religião, porque Jesus não é religião, Jesus é relacionamento. A gente não vai cair no legalismo, no lado da vala, da estrada, e anular o que foi feito, aquilo que Jesus já sofreu, aquilo que Jesus já pagou. Porque quando eu ando em legalismo, eu estou dizendo: Jesus, o seu preço não foi tão bem pago assim, eu preciso pagar o meu. E amado, Deus não está nos chamando para pagar preço de nada. Ele já pagou. Você não precisa viver em legalismo. Essa noite eu creio em nome de Jesus em liberdade. Todo o espírito de religiosidade caindo por terra nessa igreja. Não tem religião aqui não. Tem relacionamento com Cristo. Relacionamento de pai e filho. Amado, isso é um extremo. É claro que Tiago fala sobre isso. Porque eu sou salvo, eu vou produzir boas obras. Então, porque eu sou salvo, eu venho à igreja. Porque eu sou salvo, eu dou o dízimo. Porque eu sou salvo, eu ando em amor. Porque eu sou salvo, eu obedeço. É primeiro porque eu sou. Porque Ele fez. E por isso eu faço. Não é o contrário. Não é eu faço para obter. Não, amado. Isso é barganha. Isso não é o Deus que nós servimos. Eu vou fazer este sacrifício porque aí eu vou conseguir essa bênção. Não, meu amado, é o contrário. Você já foi abençoado. Amém? E quando você tem consciência dessa graça, que não foi por nossa causa, foi por causa dele, nós vivemos em liberdade. Eu quero ler com você lá em Tito. Tito fala sobre isso. Ô glória! Eu quero que você abra, por gentileza, lá em Tito. Tito, no capítulo 3. Eu quero ler, está bem pertinho aí de Hebreus, Tito. Tito, capítulo 3. Eu quero ler com você o versículo 4. Posso ler? No 3 diz o seguinte, no 3:3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Éramos. Esse é o estilo de vida de quem não conhece a Cristo. Esse é o estilo de vida do mundo. Que Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte: não se conforme com esse estilo de vida, mas transforme a sua maneira de pensar pela palavra. Você mudou de reino, e quando nós mudamos de reino, mudam as leis. As leis do império das trevas são essas leis: inveja, ódio, um querendo
prejudicar o outro. Essa é a lei do império das trevas, mas nós mudamos de reino, e porque mudamos de reino, também mudamos de lei. E aí ele diz, nós éramos assim, como os filhos da ira, como aqueles que hoje são desobedientes, nós éramos, hoje não somos mais. E ele continua dizendo, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, amados, a graça se manifestou. Por quê? Porque Deus é bom, pela sua benignidade, e nos resgatou, e nos levou para esse lugar de filhos, novamente. E nós, quando nós acreditamos que eu preciso fazer alguma coisa para usufruir disso, eu estou anulando o que Cristo fez, porque Ele já fez. Amém, queridos? O que nós fazemos agora? Nós recebemos. E porque agora você tem uma novidade de vida, aí você anda no que Tiago fala, no que Tito fala, deixa eu ver aqui qual é o versículo 2, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: tornaste pessoalmente padrão de boas obras. Então, porque eu alcancei isso, eu vou andar em boas obras. Não é o contrário. Não é eu ando em boas obras para alcançar alguma coisa. Porque eu fui alcançado pela graça, eu ando em boas obras. Porque eu fui alcançado pela graça, eu pratico boas obras. Amém, queridos? Isso é uma vala. É a vala da religiosidade. É a vala do legalismo. É a vala daqueles que não entendem que Deus nos amou e ponto final. É a vala daqueles que não entendem que Ele já fez e que nós não precisamos fazer. Nós vamos andar em boas obras porque nós somos dEle. Porque a natureza dEle está em nós. Porque nós queremos obedecer a sua palavra e agradar o coração dEle. Porque nós queremos que todos os dias Ele olhe para a nossa vida e fale o que Ele falou para Jesus. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Nós vamos andar em boas obras porque a nossa natureza hoje foi transformada. E ela já nos capacita a andarmos em boas obras. Nós vamos andar em boas obras porque nós somos semelhantes a Cristo. Ele é o nosso espelho. E porque Ele andou em boas obras e manifestou coisas boas enquanto Ele estava aqui nessa terra, nós também vamos andar e manifestar. Amém, queridos? Oh, glória! Mas não é o contrário. Você entende que muda toda a história se a gente inverter a ordem? Se a gente inverte a ordem, a gente anda em legalismo e religiosidade. E Deus nos chamou para andar em graça. Amém, queridos? E existe um outro extremo também da graça, que também é um extremo perigoso. Mas, queridos, que eu creio que essa noite a gente vai achar o equilíbrio. O outro extremo da graça, e a gente pode até achar que isso é algo de hoje, mas não é? A palavra fala que isso já estava lá. O outro extremo da graça é que eu posso ter uma vida de qualquer maneira, porque tudo está na conta da graça. Isso é um outro extremo da graça. É o extremo que eu vou viver de qualquer maneira, o extremo de que eu vou andar no pecado, o extremo que eu não vou considerar o sacrifício de Cristo, eu não vou considerar os princípios e as promessas da palavra, eu vou ter uma vida leviana, porque afinal de contas eu tenho a graça. Quem anda desse jeito está correndo sério risco, viu, meus amados? É o outro extremo. É o extremo de não querer andar no caráter de Deus, é o extremo de não querer praticar as boas obras e colocar tudo na conta da graça. Ter uma vida de pecado, porque afinal de contas todos os nossos pecados já estão perdoados. Sim, estão. Mas, queridos, não há remissão de pecado sem arrependimento. Impossível. Remissão de pecado precisa ter, em primeiro lugar, arrependimento. Em segundo lugar, confissão de pecado. Se não tiver arrependimento, não tem remissão de pecado. Então, nós fomos redimidos porque um dia você se arrependeu daquela velha vida e você veio para uma nova vida.
E hoje, quando a gente erra o alvo, porque ainda é possível errar o alvo, estamos em um processo de crescimento. Hoje, quando a gente ainda erra o alvo, o que acontece? O perdão está disponível. O que precisa? Arrependimento do mesmo jeito. Confissão de pecado do mesmo jeito. Amém, queridos? Então é o outro extremo da graça. É ter uma vida leviana, acreditando que tudo já está pago. Sim, tudo já está pago, para que você não precise viver na vida leviana. Por quê? E aí que entra a ministração dessa noite. Isso foi só a introdução. Glória a Deus. Você pode voltar lá para Hebreus capítulo 4? Vira aí. Aleluia. Eu quero enfatizar uma parte aqui. Hebreus no capítulo 4. Quero ficar com o finalzinho do versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos ler a partir do 15, por favor. 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Essa palavra fraqueza, o significado dessa palavra é a impossibilidade de produzir resultado. Então, o escritor ele está dizendo que naquele dia que há uma impossibilidade de você produzir um bom resultado. E o que é essa impossibilidade de produzir um bom resultado? Queridos, é quando não depende mais de algo que você possa fazer. É quando a situação se levanta com tanta força. É quando a fúria vem tão grande. É quando as circunstâncias te espremem que você diz, uau, estou impossibilitado de produzir qualquer resultado. Esse dia é o dia que você vai crer que a graça, porque às vezes, querido, quando a gente fala em graça, a gente pensa, né, num campo bem florido, numa coisa bem tenra, numa coisa bem fofinha. Só eu? Tá bom, tudo bem, só eu, né? Mas quando a gente fala em graça, a gente pensa em algo assim, não é? Assim, tão fofo, não é? Graça. Tão cheio de plumas, né? Cheio de coisas leves. Mas, querido, você sabe que a graça, ela também é poder. Ela é poder, porque tem algumas semanas que eu ministrei e eu falei sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e falei sobre ele ser o executor, não é? E a Bíblia fala do Espírito Santo como o Espírito de poder. Quantos já ouviram falar? Espírito de poder, dunamis. O Espírito Santo é o Espírito de poder, aquele que explode, aquele que executa. Mas sabe que o mesmo Espírito Santo, que também na Bíblia é chamado de Espírito de poder, também é chamado de Espírito da graça. Então o Espírito, na verdade, é o Espírito de poder e é o Espírito da graça. E ele fala algo glorioso aqui nesse versículo, que é o versículo 16. Ele diz o seguinte, você chegou lá? Ele diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O poder para nos socorrer está na graça. Amado, da mesma forma que nós somos revestidos de poder, dunamis, e esse revestimento de poder, ele é um revestimento que nos qualifica, que nos habilita a sermos testemunhas eficazes, a produzirmos evidências de que o Cristo está vivo. Esse mesmo poder, ele está também sobre a nossa vida como graça, uma graça poderosa que vai nos ajudar a vencer a fraqueza, a estar diante das impossibilidades, de um lugar onde nós não conseguimos produzir resultado, mas a graça está sobre a nossa vida para produzir resultado por nós, para nos blindar, para nos
fortalecer naquele momento de fraqueza. E ele diz, acheguemo-nos confiadamente a esse lugar onde a graça já está disponível para nos socorrer no dia de fraqueza, para nos socorrer naquela circunstância onde estamos impossibilitados de produzir um resultado. Amém? Uma graça poderosa, não é essa graça fofinha só, né? Uma graça só para salvação, mas uma graça, amado, que é o poder de Deus em manifestação sobre a sua igreja, aonde você está fraco, aonde você está impossibilitado de produzir um resultado. A graça está sobre você, te capacitando para que você produza esse resultado. A graça que estava sobre Jesus, capacitando Jesus, a todas as vezes que o diabo veio tentá-lo, ele dizer, não, está escrito isso, eu não vou me envolver com isso. A palavra diz isso, a graça estava sobre ele, amados, produzindo nele uma estrutura para que ele pudesse dizer não ao pecado. Para que ele pudesse resistir ao pecado. Amado, a graça está sobre a sua vida, para você dizer não para o pecado. Para que você não precise todos os dias cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Ei, meu amado, você não foi chamado para isso. Já existe um poder disponível para você viver uma vida santa nessa terra. Sem precisar ficar caindo. A graça está te favorecendo. A graça está disponível para isso. Para te sustentar no dia mau. Todos nós temos um dia mau. E a graça está disponível para isso. O apóstolo Paulo, ele soube usar essa graça no dia mau. Eu quero ler com você lá em 2 Coríntios, por favor. Segunda carta que ele escreveu. Amados, se alguém entende bem de graça, é esse homem, não é? Quantas coisas ele executou debaixo da graça do Senhor. Quantas realizações ele fez debaixo da graça do Senhor. E ele diz o seguinte, você achou? 2 Coríntios, no capítulo 12, o Rodrigo leu esse versículo aqui no dia que ele ministrou. Ele extraiu algo do versículo e nós vamos extrair outra coisa do versículo. Porque a palavra do Senhor é assim, né? É uma fonte inesgotável. Diz o seguinte, falando sobre aquilo que estava acontecendo sobre a vida do apóstolo Paulo. No versículo 9, ele diz o seguinte. Então, ele me disse. Vamos ler a partir do versículo 7, só para você entender quem não estava aqui na quinta-feira. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na incapacidade de produzir um resultado. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa. A graça poderosa se aperfeiçoa sobre a nossa vida nas impossibilidades de nós produzirmos resultado. E nós podemos confiar nela. Amados, quando vier a tentação sobre a sua vida, quando as circunstâncias se levantarem sobre a sua vida, quando isso começar a te espremer, é importante mais que você tenha consciência. Sabe aquele dia que você diz assim, não dá mais para mim? Só eu passei, você não. Aquele dia que você fala assim, e agora o que eu faço? Que as coisas se levantam, que você não sabe nem de onde vem. Que as coisas se levantam e você diz, e agora? Como eu vou fazer? Uma incapacidade de produzir um resultado. Talvez, queridos, alguma tentação, talvez alguma coisa que você já tenha se livrado no passado, mas que de repente insiste em voltar. E você já tentou de várias maneiras. Você só esqueceu de considerar a graça. Está tentando na força do teu braço, está tentando nas obras. Queridos, mas é na graça. É conhecendo e usufruindo esse poder. Que no dia das impossibilidades, no dia da fraqueza, no dia da circunstância, no dia da tentação, no dia de impossibilidades de produzir um resultado favorável, é você confiar nessa graça e saber que esse manto já está sobre a sua vida. Que o Senhor já disponibilizou isso sobre a sua vida.
Pai, eu te entrego. Se achegue confiadamente ao trono da graça. Querido, sabe qual é o problema? A gente não se achega ao trono. A gente se achega a B, C. A gente se achega ao... Não estou dizendo que você não vai ao médico, amém? A gente se achega ao médico, ao remédio. A gente se achega ao parente. A gente se achega àquele amigo. Amado, tudo isso é lícito. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a confiança está nessas coisas. A nossa confiança deve estar no Senhor. Isso é se achegar confiadamente ao trono da graça. Eu confio que Ele pode me enviar o escape. Eu confio que não há possibilidade humana. Eu já tentei de tudo. A minha fraqueza é, não consigo produzir um resultado diante dessa situação. Já tentei e não consegui. Mas, queridos, o nosso Pai, Ele já disponibilizou esta graça. E Ele diz para Paulo, Paulo, quer saber de uma coisa, meu amigo? Fica tranquilo. Há uma impossibilidade na sua vida de produzir um resultado sobre esse demônio, sobre esse anjo do inferno. Não é sobre os judeus que estão recebendo a influência desse demônio. Seja como você quiser entender, pega o CD, ouve lá no... Pega o CD não, corta aí, pega o CD. Ouve lá no site, coisa linda, essa igreja. Ouve lá no site da igreja Verbo da Vida de Campo Grande. A administração do Rodrigo, da quinta-feira passada. Impossibilidades do apóstolo Paulo produzir resultado. Mas Deus falou para ele, Paulo, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque aonde há a impossibilidade na sua vida para produzir um resultado, a minha graça já está disponível. Ela é o suficiente. É o suficiente, meu amado. É o suficiente. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreve lá em Coríntios, em 1 Coríntios, vá para lá por gentileza. Oh, glória. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele já tinha, não é? Esse vislumbre do que era a graça. E do que a graça poderia fazer na vida dele. 1 Coríntios, no capítulo 10. Versículo 13. Posso ler? Você achou? Diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ué, então toda tentação que vem sobre a minha vida é humana. Toda tentação, amado, que vem sobre a nossa vida, ela é humana. Ela é consciência da carne, dos olhos e soberba da vida. Ela é uma tentação humana. Ela não é uma tentação, por assim dizer, não é? Diabólica. Ela é uma tentação humana. Ela é uma tentação da nossa carne que não foi glorificada. Ela é uma tentação que pode vir nos desejos carnais, na concupiscência dos olhos, da carne, na soberba da vida. Então, as tentações que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida são humanas. E aí, o que é glorioso disso? Ele continua. Mas Deus é o que? Fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amado, Deus sabia todas as circunstâncias que nós viveríamos nessa terra. Deus sabia, amado, tudo aquilo que nós enfrentaríamos. Deus sabia da limitação da nossa carne. Deus sabia dos nossos pensamentos. Deus sabia tudo aquilo que eu e você iríamos passar. Ele pode nos livrar? A oração sacerdotal de Jesus diz que não. Diz, Senhor, eu não posso orar para que o Senhor os livre desse mundo. Lembra da oração sacerdotal de Jesus lá em João capítulo 17? Mas, Jesus disse, eu posso orar para que o Senhor os livre do mal. Traga o escape. Traga a cobertura. Traga a possibilidade
no dia da fraqueza, no dia da impossibilidade de produzir um resultado, que haja um poder disponível sobre a vida deles, para que eles permaneçam de pé. Que haja a graça, o poder da graça, o revestimento da graça sobre a vida deles, para que diante das tentações, diante do dia mau, diante daquilo que está afligindo, diante das impossibilidades, diante daquilo, querido, que você já tentou e não conseguiu, diante daquilo que se levantou sobre a sua vida, diante de qualquer coisa que seja diferente de algo que você esteja vivendo, que não esteja usufruindo do melhor de Deus nessa terra, diante disso, tudo aquilo que é diferente do melhor de Deus, que por nós estarmos nesse mundo caído, nós estamos suscetíveis a, não é? Não é porque nós somos de Cristo que não vamos mais passar por aflições, você já sabe disso. Mas se nesse dia nós compreendermos que há algo sobre a nossa vida, que é um revestimento de poder, o revestimento da graça, que nesse dia de tentação tem um escape. E queria dizer você mais enfática, ele diz o seguinte: nós não seremos tentados além das nossas forças, além daquilo que podemos suportar. Querido, Deus sabe o que você está passando. E Ele também sabe, apesar de você não saber, que dentro de você já tem o suficiente para você romper com isso que você está passando. Já está aí. Meu amado, já está aí. Talvez você não tenha tido a ousadia. Porque para ter ousadia precisa ter fé. Quem não tem fé não tem ousadia. Quem não tem fé recua. Quem não tem fé, o medo se levanta. Porque fé é o quê? Certeza. Se eu não tenho certeza, eu não tenho fé. Se eu não tenho certeza, eu tenho dúvida. Fé é certeza. Hebreus fala sobre isso. Fé é certeza. Se eu não estou andando em certeza, meu amado, eu sou a portadora dessa notícia para te libertar. Mas se você não está andando em certeza, você está andando sem fé. Sem fé, não tem ousadia. Só tem ousadia quem anda em fé. Mas hoje, fé está sendo gerada no seu coração. Para que você se levante em ousadia. Sabendo que essa leve e momentânea tribulação vai produzir para você eterno peso de glória. Mas, no momento que você está passando por essa tribulação, saiba de uma coisa, ela não é maior que você. Porque o que Deus está dizendo é o seguinte: você não será tentado além do que pode suportar. Ele está dizendo em outras palavras: ei, essa tentação não é maior que você. Esse problema não é maior que você. Tem coisas aí dentro de você que podem acabar com essa situação. O que você precisa? Em primeiro lugar, crer que isso é real. Que Ele já providenciou o escape. Que Ele já providenciou a graça. Esse poder dinamite. Porque a graça é poder. E a Bíblia fala que é um poder dinamite. É dunamis. É o Espírito Santo em você. Porque Ele é o Espírito da graça. Ele é o Espírito de poder. Está dentro de você, meu amado. Ei, Deus é um bom Pai. Ele é um Pai cheio de amor e cheio de misericórdia. Amado, não é porque você é bonito, não é porque você é alto, não tem nada a ver com você. Vou dizer de novo. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. É por Ele. É pelo amor dEle. É pela benevolência dEle. É pela benignidade dEle. É pela misericórdia e compaixão que Ele tem sobre a sua vida. Agora deixa eu dizer, não é uma compaixão pacífica. Porque, amado, Deus não é pacífico. Deus, Ele é ativo em todos os seus atos.
Deus não é um Deus passivo. Deus o tempo todo Ele está em movimento. O Espírito Santo é dinâmico. Em todo o tempo Ele está em movimento. Ele está batendo. Ele diz, aquele que vai procurar vai achar. Eu estou batendo, abre essa porta. Deixa eu entrar no seu coração. Deixa eu fazer morada. Eu quero ser um contigo. Deixa eu penetrar. Deixa eu te ajudar. Ele está o tempo todo disponível. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você já está unido ao Senhor. Você é um com Ele. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Confia nele. Se achegue. Oh, há um trono de graça. Há um trono de glória. Há um trono de poder. E desse trono, meu amado, emana tudo o que você precisa. E deixa eu te dizer. É só você crer para poder usufruir. Acabou a chupetinha. Acabou a chupetinha. Hoje você vai se levantar. Consciente que existe uma graça. Porque não adianta, amado, tomar a chupetinha, porque daqui a pouco vai parar de novo. A bateria vai arriar de novo. Vai ter que tomar outra chupetinha para se levantar, para andar de novo. Você acha que Deus planejou isso? Não, Deus não planejou isso não. Deus planejou de glória em glória, de fé em fé, de degrau em degrau. Uma escala progressiva, sempre subindo, sempre avançando. Aumentando o nível de comunhão, aumentando o nível de relacionamento. Graça, graça. Ei, Ele foi com a nossa cara. Oh, glória. Ele foi com a nossa cara. Ele foi com a nossa cara e por isso que Ele já disponibilizou esse poder. Nos lugares onde estamos fraquejando. Nos lugares onde há impossibilidade de produzir um resultado. No lugar, amado, que pode ser um lugar de pecado. Porque Deus não te chamou para andar em pecado. Deus te chamou para andar em santidade. Sede santos, assim como eu sou santo. Esse é o convite. O convite é ande em santidade. Agora você acha, eu não sei quanto a você, eu imagino que você também. Mas nós pais, nós respeitamos as idades dos nossos filhos. E daquilo que nós exigimos dele. Não é assim? Nós não vamos exigir que um bebê coma sozinho. Nós vamos respeitar a idade dele. Mas quando ele já tiver a idade de comer sozinho, nós vamos estimulá-lo a comer sozinho. Não é assim? A gente forra o chão, bota lá o prato, vai feijão para tudo quanto é lado, né? Feijão na testa, feijão no teto. Mas ele está na idade de aprender a comer sozinho. Queridos, Deus é um pai de amor. E Deus não vai querer de você algo que não esteja na sua estação de dar. Ele não vai querer que você dê um fruto que não está na sua estação. Mas eu vou dizer, se está na sua estação, de ser esticado, de compreender que já existe uma graça, que você não precisa ficar caindo no pecado, que você não precisa ficar tomando chupetinha, que você não precisa ficar de erro em erro, de derrota em derrota, mas que há um poder disponível para no dia da sua fraqueza, você dizer, pai, hoje está apertado. O que eu faço? O Senhor vai dizer, ei, se achegue ao trono da graça. Porque aí, nesse lugar, você vai receber socorro. Nesse momento que você está precisando. Qual é o momento? O momento que você está precisando. É esse momento onde a graça vai se manifestar. Ela já se manifestou salvadora na nossa vida. Mas, queridos, ela está se manifestando todos os dias. Completando a obra todos os dias. Amém? A graça se manifestou na vida de Jesus. Em todo tempo a graça estava lá com ele. E em todo tempo a graça está com você. Para se levantar. Hoje você vai se levantar. Se levantar em Deus. Porque há uma graça disponível para a nossa vida. Amado, algo que o Senhor não levou em consideração. Tudo aquilo que você fez, Ele não levou em consideração. Mesmo você e eu, a Bíblia diz que nós éramos inimigos, mas Ele não levou em consideração porque Ele nos amou. Agora, Ele sabia das impossibilidades de nós conseguirmos nos aproximar dEle se não fosse pela graça salvadora. E Ele já nos deu a graça salvadora. E nós já nos aproximamos dEle. Mas, queridos, agora nós vamos manter esse relacionamento. E no dia da fraqueza, como o apóstolo Paulo fala, no dia da fraqueza, no dia que a tentação se levantar,
Saiba que você tem um escape. Saiba que há a graça, o poder da graça sobre a sua vida, te capacitando, tirando de você o seu melhor. Queridos, você é um bom depósito. Tem coisas dentro de você. No nível que você está, aquilo que está dentro de você, se você souber só um versículo, mas se no dia mau esse versículo estiver na sua boca, no seu coração, eu vou te dizer, vai produzir resultado. Porque a palavra tem que estar junto de você. Ela tem que estar na sua boca e no seu coração. E aí ela vai produzir um bom resultado. Nem que seja só um versículo. Só um versículo que você sabe. Mas se esse versículo verdadeiramente for rema na sua vida e você estiver crendo nele, ousadamente você está declarando ele, você está crendo nele, vai produzir resultado. Amém, queridos? Oh, glória! Aleluia. Ministério de música, por favor. Eu creio, meus amados, que hoje é um dia de rompimento. É um dia que você vai decidir. Diga, sou eu que decido? É você que decide. Hoje é um dia que você vai decidir romper. Romper. Confiar na graça. Confiar na graça. Amado, é confiadamente. É confiadamente. O problema é grande. O problema de Paulo também era grande. O problema é grande. Vou te dizer, a tentação de Jesus também era grande. O problema é grande, não é maior que o seu Deus. As circunstâncias são grandes, não é maior que a palavra do Senhor. O desafio é um desafio que talvez você olhe com os olhos naturais e não vê solução. Eu vou te dizer, não é maior do que o que você tem dentro de você. A estrutura que já foi forjada dentro de você, ela precisa ser usada. A palavra que já está dentro de você, ela precisa ser usada. O Espírito Santo que está dentro de você, ele te assiste. Amado, às vezes está tão próximo, tão próximo, tão próximo. Nós estamos quase alcançando, mas aí vem o desânimo, as circunstâncias se levantam e a gente começa a desistir. Mas estava tão próximo, estava logo ali. E a gente decidiu parar bem próximo de receber. Eu creio que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Eu creio, amado, que essa noite é uma noite para você provar da graça do Senhor. Essa graça que vai te capacitar. Essa graça que nas tuas impossibilidades ela vai te socorrer. Essa graça que vai vir como um escape daquilo que você precisa vencer essa noite, daquilo que você precisa que se manifeste na sua vida. Queridos, deixa eu te dizer, Deus continua sendo Deus. Às vezes nós olhamos para os problemas e eles parecem muito grandes. Eles parecem muito maiores do que o nosso Deus. Mas é porque você só está olhando para o problema. Tira os olhos do teu problema. Eu gosto do salmista, no Salmo 121. Ele diz, eu elevo os meus olhos para o alto. Eu elevo os meus olhos para o monte. Eu elevo os meus olhos, porque eu sei que de lá vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aquele que é tão poderoso, que fez os céus e a terra. Amado, e ele diz algo glorioso. Ele diz, não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Amado, você acha que na pressão, você acha que na tentação, você acha que na falta, que na escassez, que na doença,
Você acha que no filho, na droga. Você acha que no lugar onde a família está se destruindo. Você acha na casa que o marido foi embora. Você acha que na casa que tem adultério. Você acha que diante de todas essas mazelas da vida, Deus está dormindo? Deus está indiferente? Não, meu amado, Deus não dorme. Deus não está indiferente a nada disso. Essa noite Ele está dizendo para você: se achega confiadamente a esse trono de poder, a esse trono aonde emana graça, diante das suas impossibilidades, diante das suas fraquezas, diante das limitações humanas. Se achega a esse trono de poder, porque tem um poder disponível, não só para te manter de pé, não só para trazer o escape, não só para isso, mas um trono de poder que vai trazer as estratégias, que vai trazer as instruções, que vai te guiar ao lugar da manifestação do que você precisa. Queridos, nós estamos lidando com um Deus de amor. Nós estamos lidando com um Deus que é Pai. Nós estamos lidando com um Deus que nós podemos deitar no colo e dizer: Abba, Pai, Paizinho amado, eu estou no meu limite, eu não tenho mais estratégia. Que bom! Porque não é a estratégia humana que vai te tirar desse lugar. Não é a estratégia de A, B ou C que vai te tirar desse lugar. É a instrução que vem do trono. Porque, amado, Deus já esteve nesse lugar. Ele já viu as suas debilidades, Ele já viu as suas fraquezas. Ele esteve lá naquele lugar que Paulo disse: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está muito difícil. Tem um espinho na minha carne, um mensageiro do cão, do inferno, que está tirando a minha paz. E ele disse: Paulo, fica calmo, meu amigo. O que você tem já é suficiente. Meu amado, eu vou te dizer, talvez você não tenha um mensageiro de Satanás na sua carne. Talvez você não tenha um espinho que está te incomodando como incomodava o apóstolo Paulo. Seja o que for, amado, que esteja te incomodando, seja o que for que esteja te esticando no teu limite, eu vou te dizer, não é maior que o teu Deus. Não é maior do que a graça. E o que você tem já é suficiente para romper, já é suficiente para vencer. Oh, aleluia. Você não é um tanque vazio. Do seu interior fluem rios de águas vivas. Eu dei esse exemplo na conferência dos jovens, e Lindenberg, quando ele orou hoje, ele orou isso e eu me lembrei. Eu creio que é o Espírito me lembrando. Quando nós vamos a uma cachoeira, eu não sei se você já foi a uma cachoeira. Quando nós entramos debaixo da cachoeira e aquela água começa a jorrar sobre a nossa cabeça, as pessoas podem falar do lado de fora, mas quando nós estamos debaixo daquela água da cachoeira, nós não ouvimos a voz das pessoas, porque a água tem uma voz. A água faz um barulho que cessa as vozes que estão do lado de fora. Meu amado, o convite do Senhor essa noite para você: entra nessa cachoeira, ouve o som dessas muitas águas, dessas águas que saem do trono de glória do Senhor. Não dê ouvidos às vozes do lado de fora. Começa a ouvir a voz que está dentro de você. Essa voz de graça, essa voz de amor, essa voz de compaixão, essa voz de misericórdia, essa voz de cura, essa voz de suprimento, essa voz de provisão.